Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Sou eu mais uma vez, o professor Alisson Sullivan. Não estamos ao vivo hoje. Entretanto, logicamente, a nossa aula vai continuar tranquilamente, sem problema nenhum. Olha, pessoal, eu estava pensando justamente de que maneira eu poderia gravar essa aula de uma forma que seja bastante compreensível, acessível e resumida para vocês, para que vocês consigam fazer uma boa prova de Enem. Cronologicamente, nós estamos estudando literatura. Na última aula, vimos o realismo no Brasil. Entretanto, fico devendo algumas notas, interpretações, narrações e obras de Machado de Assis. Pós esse realismo, melhor ainda, ao mesmo tempo que acontece o realismo no Brasil, temos o naturalismo. Mas, ao invés de falar sobre o naturalismo hoje, vou aproveitar que eu estou utilizando slides e vou mostrar alguns poemas de uma escola que está acontecendo ao mesmo tempo do realismo e do naturalismo. Deixarei para falar do naturalismo em sala de aula, numa live, logicamente ao vivo com vocês. Remotamente, quero falar com vocês sobre o parnasianismo. Devido à facilidade do slide, eu posso mostrar alguns poemas que através do slide, ficarão muito mais dinâmicos do que simplesmente recitá-los em sala de aula. Vocês terão um visual, o visual irá te ajudar bastante na compreensão do parnasianismo. Então, devido a essa facilidade, eu utilizarei e eu falarei hoje do parnasianismo no Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. Parnasianismo no Brasil acontece no final do século XIX. É muito interessante que a gente entenda justamente isso. Por quê? Porque estamos falando desse final do século XIX, onde muitas escolas literárias estão acontecendo ao mesmo tempo. Realismo no Brasil, naturalismo no Brasil, parnasianismo também é uma delas. Então é muito interessante que nós prestemos atenção um pouco a gente devolte um pouco o nosso tempo para o século XIX, porque muitas escolas literárias estão acontecendo nela, tudo bem? Logicamente, sabemos que para o Enem, a cereja do bolo é o modernismo, que logo, logo já estaremos lá, tudo bem? Então, final do século XIX, temos o parnasianismo. Essa literatura, podemos dizer que ela tem início nas nossas terras, em 1882, se você prestar atenção na data, é um ano depois da publicação de O Mulato, de Luiz Azevedo, obra naturalista, e um ano depois da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o introdutor do realismo no Brasil. Então, um ano depois, temos aqui a abertura do parnasianismo com uma obra Fanfarras, de Teófilo Dias, obra esta que eu não vou me aprofundar, justamente porque o Enem não, precisamente não cobra essa obra em específico, e muito menos esse autor. Então, vou apenas colocá-lo como importância de abertura do parnasianismo no Brasil. Temos aqui grandes três figuras, estamos diante da tríade parnasiana. Daqui da minha esquerda para a direita, temos a figura de Olavo Bilac, no meio, Alberto de Oliveira, e à minha direita eu tenho a figura de Raimundo Correia. Adiantando, esse parnasianismo enquanto literatura busca, de fato, inspiração na França, com a obra, com a coletânea francesa Parnasse Contemporaine, de Leconte de Lisle, Théophile Gautier e Banville. Agora, o que mais nos importa saber quais são as características dessa escola parnasiana? Então, vamos lá. Temos que compreender que o contexto histórico bastante nos importa para melhor compreender a nossa literatura. É interessante que a literatura, de várias formas, ela irá refletir o momento histórico no qual ela está presente. Pois bem, quando a gente pensa no contexto histórico do século XIX, sobretudo no final desse século XIX,
temos que lembrar que a Europa está vivendo a Belle Époque. Quando pensamos na Belle Époque, nós estamos falando justamente esse grande avanço técnico científico que está crescendo de forma eufórica em toda a Europa. O grande desenvolvimento industrial, o crescimento burguês, capitalista, as invenções, o automóvel, a Torre Eiffel. Então, a indústria ela está crescendo bastante, né, no final desse século XIX. Então, avanços tecnológicos e científicos, como, por exemplo, o darwinismo, o surgimento da sociologia como uma ciência, já vimos em sociologia o positivismo, é também esse período onde nós temos a contradição, várias contradições surgem, críticos do capitalismo surgirão, como Karl Marx, que também já estudamos o socialismo e o comunismo no curso top de linha. Então, é justamente nessa euforia de tecnologia cientificista que acontece no final do século XIX, esse período de grande desenvolvimento, essa era de ouro, nós chamamos de Belle Époque. E dentro, justamente no meio dessa Belle Époque, esse grande desenvolvimento e crescimento burguês, nasce o parnasianismo. E no Brasil, devido então a essa grande literatura, esse grande fervor histórico-cientificista, temos uma literatura racional. A partir do momento que nós temos a literatura racional, nós já podemos fazer um contraponto com o romantismo. Enquanto o romantismo é uma literatura sentimentalista, a obra do parnasianismo é uma obra onde irá valorizar a razão ao invés do sentimentalismo. Logo, a impessoalidade e a objetividade ela estará presente na sua composição. Se a obra romântica ela valoriza a subjetividade, a obra parnasiana ela valoriza a objetividade. O parnasianismo é uma literatura que prega pelo descritivismo. Olha, pessoal, o que é esse descritivismo? Pois bem, os parnasianos eles terão uma afeição em descrever objetos de forma minuciosa. Como, por exemplo, imagine, por exemplo, um vaso. E este vaso possui flores vermelhas, mais precisamente rosas vermelhas. Esse vaso possui alguns desenhos gregos, enfeitados, por exemplo, com alguns adesivos. Agora, mentalize esse vaso e pense em cada um dos elementos que eu acabei de falar e descreva esse objeto com riqueza de detalhes. Pois bem, esse é um descritivismo. Então, a poesia parnasiana ela tem um grande apreço em descrever objetos de forma minuciosa. Perceberemos aqui em vários poemas que eu irei citar para vocês essa característica que está presente. Um culto à forma. O parnasianismo, como talvez seja perceptível somente no nome da escola, é uma escola literária que irá resgatar os ideais clássicos, greco-latinos. É muito interessante que vocês lembrem que esses ideais clássicos já foram resgatados algumas vezes no decorrer da história. Período clássico, Grécia. Entretanto, no Renascimento, no século XVI, mais uma vez esse classicismo foi resgatado. Depois, esse período clássico foi resgatado no arcadismo, que já estudamos também no top de linha. E agora, mais uma vez, esse classicismo está sendo resgatado no parnasianismo. Sendo assim, quando nós falamos de cultura grega, quando falamos de uma cultura clássica, nós estamos falando de um período da arte e de um povo onde valorizava o pensamento racional. Em filosofia, nós estudamos grandes nomes desse período grego, como Sócrates, Platão,
Aristóteles. Vimos vários outros filósofos também pré-socráticos, Tales, Demócrito, Pitágoras, Anaximandro, e entre vários outros. E quando falamos então desse período, nós temos uma grande valorização do antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Um grande humanismo, falando de Grécia, que nós lembramos das estátuas, da arquitetura, onde buscavam a mímese, a imitação da natureza, a técnica necessária, a técnica era necessária, o apuro técnico era necessário para se conseguir alcançar a perfeição. E quando nós falamos em perfeição, seria perfeito aquela obra que mais se aproximasse da natureza. A obra mimética, uma obra baseada no equilíbrio, uma obra baseada na racionalidade, na harmonia. Então, falar sobre a arquitetura grega, falar sobre esculturas gregas, é falar sobre racionalidade, equilíbrio, a razão que supera a paixão. A grosso modo, logicamente, não quero entrar, por exemplo, na tragédia grega, tudo bem? Pois bem, então, já que esse parnasianismo vai resgatar os ideais gregos, haverá um grande culto à forma, um grande culto à técnica. A técnica será valorizada em detrimento do sentimentalismo. O bom poeta é aquele que domina a palavra, é aquele que domina a rima, é aquele que domina o fazer artístico. Logicamente que se um músico ele precisa treinar, precisa de técnica para dominar o seu instrumento, durante vários anos, essa técnica deve ser praticada para se chegar a uma execução perfeita. Assim também é o artista poético. Esse poeta também se debruça sobre o objeto da sua fábrica, o objeto da sua arte, que é a palavra. Então, o poeta que melhor consegue dominar a palavra, que consegue dominar a técnica na elaboração da poesia, eis o bom artista. Eis um poema que sai da forma sem nenhum defeito, já parafraseando Olavo Bilac. Então, um culto ao fazer poético, um culto ao domínio técnico, um culto à racionalidade, um culto à forma, é o que mais caracteriza o parnasianismo. Sendo assim, dando continuidade à definição anterior, temos esse preciosismo vocabular. Olha, pessoal, quando nós falamos desse preciosismo vocabular, nós estamos falando justamente de um vocabulário rico, de um vocabulário que escapa ao senso comum. Um vocabulário não coloquial, bastante erudito. E dentro desse vocabulário, dentro desse preciosismo vocabular, temos também a busca por rimas, mas não rimas pobres, mas sim rimas ricas e também rimas raras. Quando falamos sobre rimas pobres, nós estamos falando de palavras que são rimadas pela mesma classe gramatical. Por exemplo, rimar verbo com verbo, amor e dor. Desculpa, pessoal, substantivos, não é verdade? Amor, substantivo, amor, e o substantivo dor. Amor e dor, substantivos. Ou, por exemplo, rimar o verbo fazer com doer. Aí sim, de fato, são verbos. Então, quando nós rimamos classes gramaticais idênticas, temos rimas pobres. Quando rimamos palavras de classes gramaticais diferentes, temos rimas raras. E esses parnasianos também buscavam um outro tipo de rima. Esse é um pouco mais complicado.
exige mais da nossa capacidade intelectual. Rimas raras. E essas rimas raras são rimas que elas possuem, logicamente, o mesmo som que vai fazer com que elas rimem. Entretanto, na sua escrita, na sua grafia, elas são diferentes. Por exemplo, imagine a palavra aqui, o verbo estiver. Estiver. E agora, um vocábulo francês. Baudelaire. Você pode imaginar, professor, mas estiver não rima com Baudelaire, um vocábulo francês. Ah, então, estou errado? Pois bem, eu acredito que eu não esteja errado, mas sim a pronúncia. Estiver rima com Baudelaire. Baudelaire, se eu não estiver também matando a pronúncia em francês, Baudelaire, nós temos um poeta simbolista. Então, a pronúncia é Baudelaire. O som, ler, estiver, rima-se. Entretanto, nós temos uma grafia diferente. Pois bem, então nós percebemos até então que o parnasianismo prega por esse apuro técnico, pela precisão técnica. E devido a isso, é bem interessante que o parnasianismo não é uma literatura que, podemos dizer, está preocupada com o social. Enquanto percebemos essa denúncia social no realismo e também no naturalismo, que, repito, estudaremos o naturalismo, o parnasianismo é uma literatura que há uma desvinculação social. Distancia-se do social e preocupa-se quase que exclusivamente com o culto à forma, esse preciosismo vocabular e a racionalidade poética. É interessante levantar aqui algumas questões. Vocês poderiam me perguntar se o parnasianismo é somente isso, se ele é pobre dessa forma temática. E a resposta é a seguinte: quando nós estudamos literatura para o Enem, nós, professores, tentamos singularizar cada escola literária para ficar mais fácil para que você estude. Ou seja, quando falamos do realismo, falamos características típicas do realismo. Quando falamos do naturalismo, falamos de características típicas do naturalismo. Assim, para que você compreenda melhor o parnasianismo, nós, professores, falamos das características mais específicas do parnasianismo. Mas não significa que o parnasianismo ele seja, em todos os seus poemas sem vínculo social, que sejam poemas sem sentimentalismo, que sejam poemas sempre objetivos. Não, mas que para que você melhor consiga diferenciar o parnasianismo das outras escolas literárias, é bom que você compreenda o parnasianismo nas suas particularidades. Porque eu vou mostrar para vocês o parnasianismo enquanto essas características e mostrarei também poemas que fogem bastante dessas características que eu acabei de colocar. Ok? E também os poemas parnasianos, essa estrutura parnasiana busca uma arte pela arte. O que seria arte pela arte? Podemos falar que arte pela arte, como definição, é quando a arte possui finalidade em si mesma. Pois bem, vamos tentar entender isso daqui. Imagine você em casa, que você está em casa e vai escutar música, tá? Eu vou falar sobre mim, eu vou aqui escutar, deixa eu pensar, vou escutar Moonlight Sonata de Beethoven, tá? Quando eu escuto música, aquela música, ela me toca sentimentalmente. Ela me faz sentir sensações, emoções.
E essas emoções que eu sinto por essa música faz também com que eu atribua características à música. Enquanto para mim ela pode ser melancólica, triste, para outras pessoas ela pode se mostrar mais chata ou, não sei, alegre. Então, a música, ela tem essa capacidade de nos fazer sentir, né? Então, quando falamos sobre arte, nós esperamos que a arte nos faça sentir alguma coisa. Estamos acostumados de assistir a um filme, escutar uma música, assistir uma peça de teatro, ler um poema e esperar que essa arte nos faça sentir alguma coisa, alguma emoção. Mas os parnasianos, eles nos alertam que a arte, ela não tem essa precisão, essa necessidade de fazer com que você sinta alguma coisa. Ela é arte somente por já ser elaborada. Ela já é arte por ter sido feita por um grande apuro técnico. Ela já é arte porque a sua elaboração buscou, nessa elaboração, uma busca da perfeição formal. Então, quando falamos sobre arte pela arte, percebemos que a arte com finalidade em si mesma é a arte que é considerada arte unicamente e simplesmente por ela ser uma obra de arte. Professor, mas eu não senti nada, eu não senti nada. Tá, tudo bem se você não sentiu nada. Não era esse o intuito do poema. Ele não foi escrito para que você sentisse alguma coisa, porque ele, simplesmente por ter sido escrito, com apuro técnico que ele foi escrito, já é considerado uma obra de arte. Ai, professor, que chato. Alguns dizem que sim. Mas isso é arte pela arte. Assim, então, se a gente perceber, temos uma característica que eu não coloquei aqui, que é uma valorização da mitologia grega. Ficou claro que os parnasianos eles irão exaltar a cultura grega. Então, se no romantismo nós temos um grande apelo à religião cristã, sobretudo, é aqui no parnasiano que veremos essa substituição do cristianismo pela mitologia grega. Mas mais uma vez, na nossa história da literatura, a cultura grega, o mito grego, irá estar presente na nossa literatura. Se fizermos uma comparação entre o nosso parnasianismo e o romantismo, a gente vai perceber que enquanto o parnasianismo ele é objetivo, o romantismo ele é subjetivo. Enquanto o parnasianismo ele é racional, temos no romantismo o sentimentalismo e a pessoalidade. Descritivismo e romantismo, essa característica não se enquadra. Temos um culto à forma e no romantismo tenta-se desprender-se do classicismo. O romantismo busca desprender dessas escolas de belas artes. Busca, de alguma forma, criticar esse racionalismo iluminista. Enquanto o parnasianismo volta a cultuar a forma. Esse preciosismo do vocabulário, por mais que exista no romantismo poemas que seguem formas como sonetos, mas é no parnasianismo onde de fato teremos esse rigor pelo fazer técnico. Desvinculação social no parnasianismo, entretanto, quando nós estudamos o romantismo, sobretudo a terceira geração, vemos em obras como Senhora de José de Alencar, ou o grande poeta Castro Alves, que possui uma poesia abolicionista, essa preocupação com o social. Podemos falar que essa geração, essa terceira geração romântica, é uma geração pré-realista,
como a gente viu nas nossas aulas no Top de Linha. Tudo bem? Pois bem, sendo essas as principais características do parnasianismo, temos aqui mais uma vez os três bonitões sentados aí, todos pomposos, ricos, e quer repetir as características? Olavo Bilac. Então, começaremos por Olavo Bilac. Olavo Bilac, já coloquei algumas características dele aqui, onde já percebemos que foge um pouco daquela técnica sem sentimentalismo parnasiano. E dentre todos os parnasianos, ele é o mais sensual. A gente vai ver esse safado. Então, o mais sensual de todos eles, nacionalista, mas não é um nacionalista como Gonçalves Dias. Quando falamos de Olavo Bilac, esse nacionalismo, há mais uma exaltação do idioma da língua portuguesa. A língua portuguesa ser exaltada. A mitologia, como acabamos de falar, e essa temática de perfeição. A temática da perfeição é um tema, logicamente, que irá ser comum a todos os outros poetas parnasianos. Entretanto, essa característica bastante sobressai na poesia de Olavo Bilac. E essa filosofia, uma reflexão existencial, haverá um certo existencialismo na literatura de Olavo Bilac. Pois bem, tomado essas características, deixa eu mostrar para vocês um poema. Um trecho, né? Somente um trecho de um poema. O nome desse poema chama-se Satânia. Então vamos lá. Nua, de pé, solto o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente, pela janela como um rio enorme, de áureas ondas tranquilas impalpáveis, profusamente a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, duros espelhos e os cristais em flama. Depois, tremendo como o arfar, desliza pelo chão. Desenrola-se mais leve como uma vaga preguiçosa e lenta, vem lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé, macio e branco. Sobe, cinde-lhe a perna longamente, sobe, e que em volta sensual descreve para abranger todo o quadril, prossegue, lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhe os bicos túmidos dos seios, corre-lhe a espádua, espia-lhe o recôncavo da axila, acende-lhe o coral da boca, e antes de se ir perder na escura noite, na densa noite dos seus cabelos negros, para confusa ao palpitar diante da luz mais bela dos seus grandes olhos. Então, quando falamos sobre esse poema, um trecho desse poema, Satânia, de Olavo Bilac, eu acredito que você em casa talvez esteja pensando alguma coisa errada. Pois, no poema, se percebe que talvez tenha ocorrido aqui um ato sexual, uma cena sexual. Principalmente quando se fala, sobe-lhe, cinze-lhe a perna longamente, sobe que em volta sensual descreve para abranger todo o quadril, prossegue, lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhe os bicos túmidos dos seios, e assim continua. Olha a sensualidade presente nesse trecho do poema. Entretanto, aquilo que mais parece, ou deixa interpretar que é um ato sexual, olha um poema que se deixa interpretar, não é um poema objetivo. Isso é uma característica subjetiva. Olha a subjetividade presente na poesia parnasiana. Pois, se nós pararmos um pouquinho e ler com mais atenção o poema, a gente vai perceber que o que está acontecendo aqui não é um ato sexual, mas sim uma descrição muito bem elaborada e técnica e bastante subjetiva e bela da luz do meio-dia que entra e se espalha palpitante e viva, entra e
entra parte-se enfeites rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais inflama. Ou seja, a luz do meio-dia que entrou pela janela e começou a iluminar essa bela donzela desde o seu pezinho macia e branca, cinge-lhe a perna longamente. Olha que luzinha safada do sol. Sobe-lhe e lambe-lhe o seio e vai ao todo o seu corpo, iluminando-a até desaparecer em seus cabelos negros. Ou seja, um poema onde se percebe, além desse apuro técnico, percebemos uma das principais características do parnasianismo, que é o descritivismo. Agora, um poema que podemos falar é marca registrada do parnasianismo é o poema Profissão de Fé. Quando falamos do poema Profissão de Fé, quando falamos do poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, esse poema é um símbolo do parnasianismo, enquanto todas aquelas características que eu falei para vocês. Então, vamos encontrá-las todas aqui, tudo bem? Vamos lá. Profissão de Fé é o nome do poema. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel, corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste, torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor desse verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de bezerril. E ora se encontra passo mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo. Desculpa, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Por que o escrever tanta perícia, tanta requer? Que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue essa norma, por te servir, Deus serena, serena forma. Então vamos analisar o poema. Quando falamos desse poema, a gente percebe que ele imita o ourives quando escrevo. Pois bem, quem é ourives? Aquele que trabalha com ouro, pega a pedra bruta da natureza e vai transformá-la em uma joia. Se esse ourives ele tem esse trabalho com a pedra, ele vai correr o cinzel, vai desenhar, enfeitar a imagem, vai cingir a pedra para que ela possua o seu formato precioso. Assim também é o ofício do poeta. O poeta parnasiano, ele possui um ofício técnico na elaboração do seu poema, que também é muito complicado, também é bastante laborioso, assim como é o fazer do ourives. E ora se encontra passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de todo o pensamento. Olha o quanto esse poeta, ele precisa fixar, precisa deixar o seu pensamento longe de tudo e focar somente no fazer poético. Porque esse lavor exige bastante perícia. Pois o poeta que precisa de tanta perícia para tal ofício, ele nem durante a sua vida nunca escutou ou nunca encontrou profissão nenhuma que fosse tão complicado como fazer poético. E assim procede minha pena. Segue essa norma. Ou seja, qual é a norma que esse poeta segue? A de servir a deusa da perfeição
da forma. Então, percebemos claramente todas aquelas características parnasianas aqui presente no poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Mais adiante, trouxe o poema onde, mais uma vez, vai fugir àquele poema sem sentimentalismo, um poema que, muito pelo contrário, está carregado de sentimentalismo e emoção. Entretanto, percebemos um soneto com grande apuro técnico, todavia, um poema carregado de sentimentalismo. A Via Láctea. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E ao conversarmos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um paio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Olha que bonito. Olha como esse poema ele consegue fugir desse poema, das principais características do parnasianismo, que é essa literatura sem sentimentalismo, sem emoção. Pois somente quem ama tem condição de ouvir e entender as estrelas. Ah, professor, mas eu nunca escutei o que as estrelas dizem. Talvez você ainda não tenha amado como deveria amar. Mas quando você se apaixonar e amar como o nosso poeta Olavo Bilac está nos mostrando, com toda certeza, você também entenderá e escutará o que as estrelas estão dizendo. Olha a subjetividade presente nesse poema. Olha como esse poema ele escapa e foge aquela objetividade pregada como uma das características basilares da poesia parnasiana. Vamos lá, mais adiante. Alberto de Oliveira. Quando falamos do poeta Alberto de Oliveira, nós estamos falando de um poeta onde ele, de fato, com toda certeza, é o mais parnasiano de todos eles. Rigidez formal, precisão, pobreza temática, sem emoção e descritivista. Olha como as características presentes no Alberto de Oliveira são quase todas as características presentes no parnasianismo, de fato, como escola literária. Mas também, mais uma vez, mostrarei poemas que são arte pela arte, poemas que possuem esse grande apuro técnico, sem emoção, com precisão, rigidez formal. Porém, também mostrarei poemas que fogem desse parnasianismo. E por que vou mostrar isso para vocês, pessoal? Por duas coisas. Primeiro, para que você não veja o parnasianismo com preconceito e acabe não tentando se aprofundar na escola literária, até para apreciá-la, por achar que ela não tem conteúdo. E segundo, o Enem, sobretudo, é uma prova que está inserida dentro de um contexto social. É uma prova de contextualidade social. Uma prova que busca uma compreensão da sociedade e o papel da cidadania. Logo, quando o Enem cobra o parnasianismo, vai cobrar justamente poemas onde se tem algo a falar sobre a sociedade ou sobre a condição humana. Então, veremos alguns poemas. Olha esse poema onde se encaixa muito bem nessa pobreza temática. Entretanto, um poema arte pela arte, porque ele é arte pelo seu apuro técnico. Vaso grego. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada,
vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e hora repleta, hora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas calmada. Depois, mais o lavor da taça de mira toca, e do ouvido aproximando as bordas finas, há de lhe ouvir canor e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse cantada a música das cordas, qual essa voz de Anacreonte fosse. Perceba que você lê esse poema e no final você, tá bom, eu não senti nada. Não sei você aí em casa vendo esse vídeo, mas aqui também não mudou muita coisa no meu sentimentalismo. Mas o intuito do poema não é este. O poema, ele possui uma descrição minuciosa de um vaso grego, que antes servia aos deuses do Olimpo, mas agora um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Essa taça, ora cheia, ora esvazada, aos seus dedos tinia. O som do tinir do vidro mais lembrava o som dos cantos de Anacreonte. Olha a temática grega, olha a temática da mitologia carregada de um grande apuro técnico, uma grande precisão formal, grande descritivismo, que isso já faz com que a obra seja arte, arte pela arte. Todavia, com grande pobreza grande pobreza sentimental. Assim, vamos lá. Outro poema que se assemelha ao vaso grego, O Muro. É um velho paredão todo gretado, roto e negro, a que o tempo uma oferenda deixou num cacto em flor ensanguentado. E num pouco de musgo em cada fenda, serve a muito de encerro a uma vivenda, protegê-la e guardá-la é seu cuidado. Talvez consigo essa missão compreenda. Sempre seu posto firme é levantado, horas mortas a lua o véu desata, e em cheio brilha a solidão se estrela, toda de um vago cintilar de prata. E o velho muro, alta parede nua, olha em redor, espreita a sombra e vê-la entre os beijos as lágrimas da lua. Entretanto, por mais que seja um poema extremamente descritivista, conseguimos perceber a sensibilidade poética na descrição de um muro. É um muro esburacado, gretado, que serve a uma vivenda. Mas olha com que beleza ele escolheu palavras que conseguiram dar vida com bastante precisão a este muro. Outro poema que também se caracteriza como este é o Vaso Chinês. Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o marmor luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura, que a arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia não sei que com aquele chin e olhos cortados a feição de amêndoa. Perceba vendo-a rimando com amêndoa, uma rima rara. Uma descrição do Varo Chinês, um poema, como acabei de falar, com grande apuro descritivista e apuro técnico na sua elaboração. Mais uma vez, um poema característico do parnasianismo. Mas aqui trouxe agora um poema que ele consegue fugir a essas características parnasianas, para que você não condene o Alberto de Oliveira como se ele fosse um poeta sem sentimentalismo. Olha esse poema.
A Vingança da Porta. Preste bastante atenção como esse poema ele foge aos outros poemas que acabamos de ler sobre ele. Acabamos de recitar, desculpa. A Vingança da Porta. Era um hábito antigo que ele tinha. Entrar dando com a porta nos batentes. Quem te fez essa porta? A mulher vinha e interrogava, ele cerrando os dentes. Nada! Traz o jantar. Mas a noitinha calmava-se. Feliz, os inocentes olhos revê da filha e a cabecinha lhe afaga, a rir, com as rudes mãos trementes. Uma vez, ao tornar a casa, quando erguia a aldrava, o coração lhe fala: entra mais devagar, para hesitando. Nisso, nos gonzos, range a velha porta, ri-se, escancara-se, e ele vê na sala a mulher como doida e a filha morta. Olha como esse poema ele possui não apenas sentimentalismo, como também um certo misticismo. Esse homem arrogante, rude, que sempre chegava em casa batendo na porta, a mulher perguntava: o que fez essa porta para que você abra desse jeito? Ele, rude, respondia sempre: nada, me traz o jantar. Mas alguma coisa o acalmava sempre. Era sua filha, a presença da sua filha. Mas um dia, voltando para casa mais uma vez, quando ia entrar, como sempre entrou, batendo na porta, algo tocou seu coração e disse: não entre como sempre entrou, entra devagar. A porta foi sendo aberta, rindo-se, rangendo-se, escancara-se. Algo disse para ele fazer isso. O que foi que tocou seu coração? Quem foi que disse isso para ele? Olha esse ar místico. E quando ele abre a porta, esse algo já o alertou, pois ele estava diante da sua mulher louca, segurando as mãos o cadáver da sua filha. Se a gente for tentar classificar esse poema em alguma escola literária, pela sua temática, com toda certeza, não seria parnasiano. A sua temática mais se enquadra naquilo que a gente já estudou, em um romantismo, mais precisamente de um ultrarromantismo, por sua temática, a temática da morte, desse místico. Um outro poema. Olha esse poema. Enfim, nas verdes pêndulas ramadas, cantai, pássaros, vinde ouvi-lo, rosas, abre-vos lírios, acendei medrosas, miósotis e acácias perfumadas. Prestai-me ouvido, saibam-no as cheirosas balsas e as leiras flóridas plantadas, aves e flores, flores e alvorada, alvoradas e estrelas luminosas. Saibam-no agora, os céus e a esfera toda, saibam-no agora, enfim, sua mão de leve. Borboletas, que pressa, andais-me em roda. Áureas, silêncio, enfim, sua mãozinha, sua mão de jaspe, sua mão de neve, sua alva mão pude apertar na minha. Olha que fofo. Então, se a poesia parnasiana ela é um poema que busca impessoalidade, nós temos a presença da primeira pessoa, do singular. Eu pude sua mão tocar na minha mão. O poema é carregado de sentimentalismo. Borboletas, pare tudo, tudo para tudo, céus, pare tudo, pássaros, pare tudo. Porque finalmente eu consegui tocar a mão da minha amada tocou na minha mão. Olha que poema sentimental. Olha como esse poema foge às principais características do parnasianismo e dá sabor à vida, dá sabor ao verso, dá sabor à poesia. Então, estamos tentando aqui salvar o nome de Alberto de Oliveira, mostrando que ele é muito mais que um poeta do vaso grego, do muro e do vaso chinês. Vamos mais um dele? Manto Real. Olha a sensualidade já presente nesse poema.
Da Flava Ceres falta-te o cabelo, a cor que o dela havia e os trigos doura. Tens negra trança e deverei dizê-lo? Melhor te fica que se fosse loura. Crespa enredada em sérpes tentadora, cheiro-a, louco, febril e ardendo em zelo, e ela em meus lábios, qual se a noite fora, da volúpia infernal me imprime o selo. Toca, aperto-a, desato-a fio a fio, estendo-a nos meus ombros, vê-lo diante, tomo-lhe as pontas do teu rosto espio, e entre os claros da trama escura e bela, creio, vendo-te a luz do olhar radiante, ver a recha do fogo de uma estrela. Poesia digna de uma sensualidade, muitas vezes até maior do que de Olavo Bilac. Depois dessa noite quente que ele teve, olha aí, essa volúpia infernal, esse prazer sexual infernal que o tomou. E junto a essa donzela, onde ele toca, aperta, desata fio a fio. Conseguimos até imaginar o amante despindo a sua musa. E após aquilo que rolou, depois desse rala-rala, e ainda consegue ver queimando nela, ainda queima na nossa musa o calor, o fogo de uma estrela. Eita peste! Eita que calor, hein? Esse queima. Pois bem, então percebemos uma sensualidade que carregada de expressão, um poeta parnasiano. Vamos lá? Temos aqui agora a figura de Raimundo Correia. Pessoal, quando falamos do poeta Raimundo Correia, estamos falando do poeta mais melancólico, mais pessimista, mais filosófico de todos os outros. Na minha opinião, esse é o meu favorito, o que eu mais gosto. Então, Raimundo Correia, se formos falar dos outros poetas, enquanto Olavo Bilac é o poeta da perfeição e da sensualidade, Alberto de Oliveira, o da precisão e o sem emoção, Raimundo Correia, ele é o mais pessimista e filosófico. Assim, tendo as suas características, vamos entender um pouco da sua poesia. Vamos ver algum dos seus poemas. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando em revoada. Também, dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, seres voam como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem mais aos pombais, as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Vamos a uma pequena interpretação. Raimundo Correia, ele vai ser bastante inspirado pelo filósofo Schopenhauer. Schopenhauer é considerado um dos pais do pessimismo filosófico. Veremos no curso Top de Linha sua filosofia, sobretudo a filosofia do pêndulo, onde Schopenhauer nos mostra que a vida é um pêndulo, onde essa vida alterna entre o tédio e o sofrimento. Ora sofrimento, ora tédio. E o que significa isso? Significa, grosso modo, que passamos a vida sofrendo para conseguirmos aquilo que desejamos. Somos escravos dos nossos desejos e passamos a vida atrás desses desejos. E, logicamente, para conseguir alcançar aquilo que desejamos, para conseguir alcançar aquilo que chamamos talvez de sonhos, sofremos. E quando possuímos aquilo em nossas mãos, quando possuímos objetos do nosso desejo em mãos, esse objeto muitas vezes se torna agora um objeto de tédio. Enjoamos daquilo que conquistamos e aquilo que nós lutamos tanto para conseguir já não nos causa prazer algum. E já então que aquilo que lutamos tanto para conseguir já
se tornou um objeto tedioso, sofreremos mais uma vez em busca de algo para nos satisfazer. E ao conseguir, mais uma vez, o objeto se tornará objeto de tédio. E mais uma vez sofreremos, e mais uma vez tédio. Mostrando que a vida é nada mais nada menos do que uma busca pela satisfação dos desejos. E nessa busca pela satisfação, apenas encontramos nesse percurso chamado vida sofrimento e tédio. Logicamente que a filosofia dele não se resume somente a isso. Vamos explicar a filosofia de Schopenhauer de forma muito mais aprofundada. Entretanto, eu apenas estou citando um filósofo que bastante vai inspirar Raimundo Correia ao seu tom pessimista e melancólico. E assim a gente percebe que as pombas, sempre pela manhã, as pombas voam dos pombais e ganham a natureza. À noitinha, todas elas em revoada voltam para os ninhos. No azul da adolescência, como se fosse a metáfora da manhã, os nossos corações são os pombais. E dos nossos corações, nossos sonhos voam, alçam voo como as pombas, buscando o mundo, buscando concretizar-se, realizar-se. Mas esse sonho que busca essa realização, diferente das pombas que voltam aos pombais, os sonhos que partiram dos nossos corações não voltam ao coração, morrem no caminho. Como se, ao envelhecer, nós vamos desistindo dos nossos sonhos que criamos na infância. Aos poucos vamos nos tornando carrancudos e desistimos de concretizar aquilo que, quando nós éramos jovens, acreditávamos que seríamos aquilo que sonhávamos. Bem pessimista e bem melancólico. Assim, eu trouxe para vocês um poema de Olavo Bilac, de Raimundo Correia, cobrado no Enem. Vamos lá? Olha. Mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda uma atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer às outras venturosa. Coerente com a proposta parnasiana, de cuidado formal e racionalidade na condução temática, olha como o enunciado está nos mostrando qual escola literária pertence o poema. O soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que se pudesse enxergar através da máscara da face, tanta gente que inveja nos causa, piedade nos causasse. Se nós conseguíssemos enxergar através da máscara de todo mundo que a gente conhece na rua, se nós conseguíssemos enxergar a dor que reside atrás de cada sorriso, se nós conseguimos perceber a melancolia atrás de cada como você está, eu estou bem, você estou bem. Se nós conseguíssemos enxergar a dor atrás de tudo isso, muitas pessoas que nós sentimos inveja, se nós percebêssemos a dor atrás delas, nós não sentiríamos inveja delas, mas sim piedade. Bastante também ligado à filosofia de Schopenhauer, a filosofia da compaixão. Todos sofremos bastante. E atrás dessa aparência do Instagram, atrás de cada foto de superação do Instagram, existe um indivíduo que sofre, mas que sempre sorri. Pois sabe que somente sorrindo ele será aceito nos seus vínculos sociais. Parecer ter uma vida feliz
Parece que na sociedade capitalista contemporânea vale muito mais do que ser feliz. Então, para manter-se a aparência, o indivíduo mantém uma máscara. E quanta gente que ri, talvez consigo, guarda dentro de si um recôndito inimigo, como vil chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer às outras venturosa. Quanta gente que simplesmente, somente se mostra ser feliz, mas por dentro guarda um poço de dor. A aparência é mantida para se manter as relações sociais. Assim, a única questão que se enquadra como interpretação desse poema é a letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Então, pessoal, este foi o parnasianismo no Brasil, logicamente de forma resumida. Tchau, tchau e até a próxima aula.